que o Poder Judiciário anulou uma reprovação no exame psicológico. Isso mesmo que você entendeu. Meu nome é Bruna, sou advogada aqui do curso Palestra Gratuita e hoje o objetivo é destrinchar esse processo para que você consiga entender o que aconteceu de diferente nesse caso para que o Poder Judiciário entendesse dessa forma, né? Lembrando que não é um processo que se encontra em segredo de justiça, então é algo que todo mundo pode ter acesso e, portanto, posso comentar abertamente a respeito dele também, né? A título de informação, óbvio, para você que está prestando o concurso da Polícia Militar, para conseguir entender um pouquinho como que funciona. Com relação a esse processo em específico, o candidato estava prestando concurso para o cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, edital 1322118. E ele foi considerado inapto no exame psicológico, assim como a maioria dos candidatos, que a gente sabe que é um concurso com índice de reprovação altíssimo. E, infelizmente, se a gente fizer uma comparação aí com relação aos outros estados, é possível perceber que tem alguma coisa errada no exame psicológico da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não é possível que 80% dos candidatos são reprovados porque, de fato, não possuem o perfil que é exigido aí pela corporação. Então, nesse caso, o candidato demonstrou um descontentamento com essa reprovação e acabou optando por entrar com a ação judicial. Logo lá no processo, como que funciona a ação para quem reprovou no psicológico, né? O trâmite normal, a pessoa distribui a ação, junta os documentos pertinentes. Depois disso, a Polícia Militar vai se manifestar através da Procuradoria em um documento que chama contestação. Lá na contestação, o que consta, né? O laudo psicológico desse candidato e vai constar também os motivos da reprovação. Eu, Bruna, quando advogo, nos casos de exame psicológico, gosto sempre de pedir para que haja a juntada dos instrumentos psicológicos. Eu já comentei isso em vários vídeos anteriores, porque os instrumentos psicológicos nada mais são do que os testes. Então, é possível fazer uma análise com relação aos testes, aos resultados e ao laudo juntado pela Polícia Militar. Até porque o laudo, ele é um documento produzido somente para aquele candidato que reprovou e entrou com a ação. Então, é importante que seja juntado os testes, os instrumentos psicológicos da época, né, lógico, com os resultados da época e posteriormente o laudo que foi produzido em cima desse resultado, em cima desses instrumentos. Então, já comentei, basta procurar em vídeos anteriores, expliquei um pouquinho mais a respeito dessa diferença entre laudo, instrumentos, enfim, como que funciona do ponto de vista jurídico e não psicológico. Bom, eles fizeram a juntada desse laudo sem os instrumentos, né? E no laudo foi possível constatar que esse candidato reprovou por 3 motivos, que é aquilo que vocês já sabem que são os motivos mais comuns: relacionamento interpessoal, capacidade de liderança e descontrole emocional. A maioria das pessoas reprovam por esses 3 itens, ou 2 deles, enfim, mas são os itens mais comuns. Na réplica, o que foi possível constatar, né? É muito importante que você contrate um advogado, se for o caso, se você tiver o objetivo de recorrer judicialmente, um advogado que tenha parceria com um psicólogo, porque é necessário, nesses processos de psicológico, ter uma análise global, não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista psicológico. Até porque quando os instrumentos chegam, quando esse laudo chega, nós, enquanto advogados, não temos a capacidade para fazer uma análise pormenorizada a respeito desses instrumentos. A gente entende muito de lei, a gente entende muito de jurisprudência, mas não de instrumentos psicológicos, né? Então é muito importante que você se atente com relação a isso. Bom, chegando lá na réplica, que é basicamente a defesa, teve a contestação, os motivos da reprovação, veio a réplica, que é a defesa. O que foi apontado nessa defesa? Primeiro ponto, uso de instrumento não validado pelo órgão competente. Tem um instrumento chamado EPR que não é validado pelo CFP, né? Então, em tese, quando a Polícia Militar usa um instrumento não validado pelo Conselho Federal de Psicologia, tem-se uma infração ética. Então, o primeiro ponto foi essa questão do uso de instrumento não validado. Segundo ponto, falta de critério claro e objetivo. Isso já mencionei várias vezes aqui para vocês. Se você fizer uma comparação com o edital da Polícia Militar do ano de 2013 referente ao ano de 2023, você vai ver que teve uma mudança drástica. Antes, a Polícia Militar ela colocava no edital o que esperava de cada uma das características. Então, isso é recomendado, isso é considerado bom, mas não é essencial, isso eu preciso de muito, isso eu preciso de pouco. E agora,
o edital, ele só menciona o que são cada uma das características, o que é descontrole emocional, mas não menciona o quanto é esperado de cada uma dessas características. Então, é como se você, candidato, fizesse uma avaliação subjetiva, né? Até porque essa métrica fica a cargo de quem vai estar te avaliando. É a mesma coisa que você fizer uma prova objetiva, uma prova escrita, sem gabarito. Então, qual é a alternativa correta? Não sei, depende do avaliador. É a mesma coisa que no exame psicológico, é uma prova sem gabarito. Então, fica a cargo de quem vai estar te avaliando e isso é inadmissível em um concurso público, né? Um concurso público precisa ter suas regras claras e bem definidas e não é o que acontece aqui. Terceiro ponto, a ausência de possibilidade de recurso, até porque vocês sabem que o prazo para devolutiva, ele é muito maior, né? Ele começa muito tempo depois de quando se encerra o prazo para recurso administrativo. Então, o candidato precisa fazer o protocolo de um recurso administrativo sem ter acesso aos motivos da sua reprovação de maneira fundamentada, o que também fere um princípio que precisa ser observado pela Polícia Militar. Quarto ponto, temos aí uma questão de manipulação de informações, até porque foi apontado que um dos motivos para a reprovação desse candidato em específico foi o descontrole emocional. Porém, no resultado do teste PMK, do instrumento PMK, foi comprovado, na verdade, né, que a emotividade e a impulsividade desse candidato estão dentro da média. Então, se a impulsividade e a emotividade dele estão dentro da média populacional, como ele tem descontrole emocional, né? Então, esse é um outro ponto também. Além disso, esse candidato, ele serviu às Forças Armadas por um período de 2 anos aproximadamente, fez curso de vigilante, trabalhava como vigilante e, além disso, na hora da defesa, ele juntou um laudo particular produzido por um psicólogo da confiança dele, comprovando que ele possui o perfil aí exigido pela corporação. Posteriormente, tivemos aí o andamento do processo e foi solicitado a prova pericial, a qual foi deferida pelo juiz. Então, o juiz indicou um perito, uma pessoa imparcial, para avaliar esse candidato. E o perito constatou que o candidato possui o perfil exigido e, inclusive, possuía esse perfil na época que ele realizou o exame psicológico lá na Polícia Militar. Então, isso foi considerado pelo juiz na sentença. E na sentença, o juiz até observa que o que foi realizado é uma análise global, né? Então, o perito fez uma análise com relação à vida pregressa desse candidato e não com relação a um momento, a um caso pontual, como é feito pela Polícia Militar, até porque a PM afirma o seguinte, que naquele momento o candidato não possui o perfil, mas posteriormente ele pode vir a possuir. E não é bem assim que funciona, né? Às vezes o candidato não tá num dia legal, às vezes passou por um problema recente, e isso não significa que esse perfil não pode ser lapidado. E o juiz levou isso em consideração, até porque o perito já havia mencionado que o candidato possui o perfil, sim, possuía o perfil exigido na época que realizou o exame psicológico e que a reprovação dele foi equivocada. Por esse motivo, houve aí a anulação dessa reprovação, muito bem fundamentada pelo juiz na sentença, observando todos os tópicos, todos os documentos, o laudo psicológico juntado pelo candidato e a informação produzida pelo perito também, que é uma pessoa imparcial, que não tem nenhuma ligação com as partes, nem com a Polícia Militar, nem com o candidato, e fez uma análise realmente de maneira imparcial, que é o que deveria ser feito com relação à Polícia Militar, mas não é o que acontece. Se você tem alguma dúvida com relação ao exame psicológico, ação judicial, deixa aqui nos comentários. Lembrando que é sempre bom você buscar um advogado especialista no assunto e que seja de sua confiança também. Muito obrigada e até a próxima!